Natália, professora do SAPE de inglês. Hoje a gente vai falar sobre simple present, tá? O presente simples, que é o tempo presente de conjugação de verbos no presente, ok? Só que esse vai ser de todos os outros verbos que não são o verbo to be. Então vamos lá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então eu tenho aqui na afirmativa alguns verbos que eu separei para vocês, tá? Como exemplos, play, que é jogar, brincar, study, que é estudar, go, que é ir, eat, que é comer, sleep, que é dormir, talk, que é falar. Então, esses são alguns exemplos de verbos que a gente utiliza, tá? Que não são verbo to be. Como eu falei para vocês na aula de verbos to be, o verbo to be só serve para ser ou estar. Agora a gente vai ver os outros. Então, cada verbo tem ali a sua tradução, beleza? Então, vamos olhar aqui uma frase de exemplo. I play soccer every week. Eu jogo futebol toda semana, tá? Então, eu vou utilizar o simple present para descrever ações no presente. Se eu jogo toda semana, isso é um presente para mim, ok? Mike eats pizza on Saturdays. Mike come pizza aos sábados. They talk every day. Eles se falam todos os dias. Lena sleeps late every night. Então, a Lena dorme tarde todos os dias. E o John goes to school by bus. E o John vai para a escola de ônibus. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó? No Mike e no John e na Lena. Repara que o verbo deles ganhou um S, ó. Tá vendo o Szinho aqui, galera? Então, quando eu tenho simple present para he, para she e para it, eu vou obrigatoriamente na afirmativa colocar um S no verbo. Então, novamente, he, she e it, então os pronomes he, she, it, vão ganhar S no verbo na frase afirmativa quando for simple present. Beleza? Voltando aqui, ó, eu até faço essa observação aqui embaixo para vocês. He, she, it adiciona S no verbo nas frases afirmativas. Ah, Natália, mas aqui no John você botou ES, ó, goes. Realmente, por quê? Porque a gente tem algumas regras de escrita. Observem aqui esse quadrado, ó, que eu acabei de circular. Quando o verbo termina em O, eu vou acrescentar ES. Quando o verbo termina em Y, mas precede a vogal, eu vou acrescentar só S, tá? Só se meu verbo terminar em Y, que precedido de consoante, eu tenho que tirar o Y, tenho que cortar, e tenho que acrescentar I, E, S nesse verbo. Por isso que, ó, play eu utilizo com S. Play, eu tenho S ali. Play, plays. Não precisei usar I e S. Mas study, que é um verbo que termina em DY, eu tenho que tirar o Y e botar I e S. É uma regra. Ah, mas por quê? Porque foi assim feita ali o inglesa. Então, nem se preocupe em tentar entender. Só foca nisso. Se antes do Y for vogal, tem S. Se antes do Y for consoante, tem que tirar o Y e botar I e S. Foi? Voltando aqui. Se o meu verbo termina em E, basta eu acrescentar o S. E assim como outros verbos que terminam em outras terminações, que eu vou só botar o S neles. Então, eu boto o S depois do meu verbo quando é he, she, it. Essas aqui são as exceções, tá? Essas são as regras de escrita que vocês têm que decorar. Aí eu boto aqui para vocês uma observação. Os verbos terminados em O, e Y e E devem seguir regras de escrita. A regra de escrita está bem aqui, que eu já te mostrei anteriormente. Beleza? Vamos seguindo aqui.
eu tenho agora minhas frases na negativa. Opa, cheguei na negativa, vai mudar alguma coisa. Então, presta atenção. Quando eu quero pegar os verbos e jogar eles na negativa, eu preciso de uma coisa chamada verbo auxiliar, tá? O verbo auxiliar do presente são dois, o do e o does, tá? Então, olha aqui o slide. Eu tenho don't para e don't. Eu vou ter doesn't, que é o meu verbo auxiliar, na negativa para he, she e it. Então, reparem que o he, she e it são os caras especiais. Tudo com eles é diferente. O verbo auxiliar é diferente, o verbo to be é diferente, ok? Então, foquem nisso. Eu tenho he, she, it, o meu verbo auxiliar é doesn't. Todos os outros pronomes, don't. Continuando aqui, vamos ver alguns exemplos, ó. I don't play soccer every week. Eu não jogo futebol toda semana. Então, repare que o meu verbo principal, que é o verbo play, ele não modifica. O que está modificando ele é o meu verbo auxiliar, que é o don't. Eu não jogo, I don't play soccer every week. Segundo exemplo aqui, Mike doesn't eat pizza on Saturday. Então, o Mike não come pizza aos sábados. Como é que eu neguei? Com o verbo auxiliar doesn't. Por quê? Porque o Mike é he, tá? They don't talk every day. Eles não se falam todos os dias. A Lena doesn't sleep late every night. A Lena não dorme tarde toda noite. E o John doesn't go to school by bus. O John não vai para a escola de ônibus. Então, eu estou negando as frases. Aí, ó, uma observação muito importante. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar confuso para vocês verem. Foca aqui comigo. Quando eu tenho he, she, it, que eu falei anteriormente, eu tenho que botar S no verbo na afirmativa. Porém, na negativa, isso não acontece. Ó. Quando entra o verbo auxiliar doesn't, o verbo principal volta ao normal, quando eu tenho he, she e it. Ó, a mesma coisa que aconteceu com a Lena. Lena doesn't, e aí o sleep perdeu o S. Ele ficou normal. O Mike é a mesma coisa. Mike doesn't eat. O it perdeu o S. Então, pessoal, foca aqui nessa regra. Quando entra o auxiliar, sai o S dos verbos. Tem que decorar isso. Isso daqui, galera, é o que mais faz vocês errarem nas provas. Tem que decorar. Entrou o verbo auxiliar, sai o S do he, she, it. Beleza? E aí, ó, para finalizar essa parte, temos aqui a forma abreviada, que foi a que eu dei os exemplos, tá? Então, don't é o mesmo que do not, e doesn't, que está abreviado, é o mesmo que does not. Na tua prova, pode ter does not, como pode ter doesn't. Ou don't, como pode ter do not. Geralmente, o not ele só é utilizado quando eu quero enfatizar aquilo que eu estou falando. Entendeu? Então, eu vou, por exemplo, do not touch these. Do not touch, não toque a caneta. Ok? Aí eu quero enfatizar o uso do not. Do contrário, eu vou estar sempre usando o don't, o abreviado. Beleza? Continuando aqui, ó, agora vamos para a interrogativa. Na interrogativa, eu também preciso dos verbos auxiliares, só que agora eles vão estar na forma afirmativa deles, que é o do e o does. Tá? Então, esquece doesn't, esquece don't, e na interrogativa vai ser do e does. Então, vem aqui. Ó, eu tenho o do e o does, que são os meus verbos auxiliares, e é a mesma regra. Ó, o do eu vou usar com I, we, you e they, e o does eu vou usar com he, she, it. Então, eu peguei aqui e fiz uma estrutura para você saber mentalmente como isso se dá nas frases. Eu vou ter o verbo auxiliar, depois vem o meu pronome. Depois vem o verbo principal, que também é conhecido como main verb. E no final vem o resto da frase. Tá? Então, quando a minha
estrutura ela é interrogativa, é assim que ela vai acontecer. Eu tenho auxiliar, pronome, verbo principal e o restante da frase. Vamos ver os exemplos aqui. Do you play soccer every week? Então, ó, do you play, ó, meu verbo principal e o restante, soccer every week. Então, vocês aí, vocês jogam futebol toda semana? Agora, na pandemia, não dá, né? Continuando aqui. Does Mike eat pizza on Saturday? Então, o Mike come pizza aos sábados? Tem o does, tem o pronome, que é o Mike, e logo depois eu tenho o verbo comer. Continuando aqui. Do they talk every day? Então, o do, they, que é o pronome, talk, que é o verbo ali principal, every day, que é o resto da frase, eles se falam todos os dias. Does Lena sleep late every night? A Lena dorme tarde toda noite? E para finalizar aqui, ó. Does John go to school by bus? O John vai para a escola de ônibus? Então, basicamente, a interrogativa é como se fosse uma frase afirmativa, só que com do na frente, tá? Você pode fazer essa ligação, beleza? É isso por hoje. Até a próxima aula. I'll see you next time. Bye!